Bom dia, igreja querida, tudo bem? Como os irmãos estão? Nós estamos aqui para estudar mais um capítulo, né? 2 capítulos, na realidade, do livro de Lucas, capítulos 5 e capítulo 6. E é um tema bem empolgante, né? Que fala do chamado dos apóstolos, né? Para uma missão. E também quando Jesus começou a bater de frente com a religiosidade que acontecia naquela época com os fariseus e os discípulos, né? E Jesus veio com uma nova maneira de falar sobre o que deveria ser realmente a vida do cristão, a verdadeira adoração, né? E eu queria te convidar neste momento, nós vamos estar lendo Lucas 5, nos primeiros versículos ali, que diz ali: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Ele entrou num dos barcos, que era de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então os companheiros que estavam no outro barco, né, para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Então, o que nós vemos aqui? Jesus, no capítulo anterior, nós vimos que ele foi rejeitado, lá em Nazaré, né? Ele esteve em Nazaré, mas foi rejeitado. E depois ele seguiu para frente, chegando em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum foi diferente, né? Nós vemos que as pessoas se admiravam, ficavam maravilhados com os ensinos, com tudo que ele falava, né? As curas também, né? Porque o povo ia muito atrás, né, das curas. E o que aconteceu? Cada pessoa que era curada, cada milagre, algo que acontecia novo, ia se aglomerando mais e mais pessoas em volta de Jesus. E aqui nós vemos que Jesus estava no lago de Genezaré. Eu vou colocar aqui para vocês o que era esse lago. Fazia parte do Mar da Galileia também, era outro nome que o Mar da Galileia tinha. Ele era atravessado pelo Mar Morto, por isso mesmo, e a sua água era doce. Então, era um lago onde existiam várias cidades em volta que dependiam da pesca, né, para a sobrevivência deles e da própria cidade, né, o custeio do comércio, a movimentação da cidade, né. E naquele local haviam 2 barcos. Jesus olhou, a visão de Jesus, né, falei, puxa vida, estamos num mar, né, ali em volta, né, num lago. Havia um aclive, né, uma montanha onde o povo estava vindo com Jesus, e era um lugar perfeito para Jesus chegar ali e anunciar a sua palavra. Multidão, a oportunidade que ele estava tendo. Aí ele pediu para um dos donos do barco, nesse caso era Simão, né? Ainda aqui o seu nome ainda era Simão, né? Pedro. E Jesus o que fez? Pediu para ele se afastar um pouquinho, né, para dar uma margem assim, poder ser visto melhor. E ali ele começou a pregar o evangelho, falar àquelas pessoas. Depois dele ter proferido, né, as suas palavras, ele pediu para que Simão,
pega o teu barco e vai mais para o fundo. Vai mais lá para frente e você vai pescar. Você vai pescar. Lança a rede e vai pescar. E aqui nós vemos que no texto, né, nós vimos aqui que Pedro ficou assustado, né? Falei, poxa vida, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. E agora Jesus está pedindo para mim ir para o mar, para o fundo ainda, mais para dentro, né, do mar, que nós teríamos uma pesca boa? Ele ficou admirado, mas ele resolveu confiar na palavra de Deus, né? E é interessante, né, que o que acontece com a vida do peixe, né? O peixe, durante o dia, ele vai para o fundo do mar. Ele descansa, ele fica lá na profundeza. E à noite que ele sobe para procurar comida. E Jesus estava mandando ele pescar durante o dia. Estava diferente, estava meio estranho, né? Mas Pedro era o lobo do mar, como eu coloquei ali, né? Em grego quer dizer allies, né? E ele entendia tudo sobre maré, sobre pesca, sobre lua. Mas Jesus tinha o poder sobre tudo isso e tinha o poder sobre o mar. E o resultado nós sabemos o que aconteceu. Houve uma pesca maravilhosa. Pedro ficou muito admirado, assustado. Ele viu que ali havia acontecido um milagre. Não pode, naturalmente não iria acontecer aquilo. E a atitude dele, né, nós vemos aqui no versículo 8, né, o que foi? Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam. Bem como Pedro, tinha André, nós tínhamos Tiago e João. E a atitude dele, né, de reverência, de respeito a Jesus, se prostrando aos pés dele para adorar, né? E aqui eu achei tão lindo. O que Jesus falou? Eu imagino, né, Pedro de joelho, cabeça ao chão, e Jesus: meu filho, não temas. A partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. Jesus convoca aqueles 4 pescadores. E o que acontece? Eles terminam, né, de arrumar as suas redes, colocam no barco e saem com Jesus. Largam tudo o que estavam fazendo para seguir o ministério que foram convocados. Eu coloquei ali: hoje deve ser nossa prioridade servir a Deus. E muitas vezes, quando Deus nos convoca, às vezes Deus não chama você só para o ministério de pastor, missionário, para sair para fora mesmo, para o campo, largar tudo e se preparar e servir para o ministério. Não. Muitas vezes o teu ministério é onde você está, a maioria das vezes. E para que você possa usar esse dom que Deus te deu, você tem que dedicar horas, dias, muitas vezes você tem que abdicar de coisas que você gosta, de hobbies. Aquele tempo ocioso que você tinha, você não vai ter mais, porque daí você vai se dedicar para a obra de Deus. Mas continuando aqui, nós vamos ver que Jesus convocou mais uma pessoa. Está lá em Lucas 5, 27 a 32, que é Levi. Depois disso, ele saiu e, vendo um publicano chamado Levi,
Sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. E estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas, provavelmente conhecidos, parentes, amigos, né? Os fariseus e os escribas criticavam, começaram a murmurar aos discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Mas Jesus, que estava junto, pegou e respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Aqui nós vemos que Levi era um publicano, ele cobrava impostos, com certeza ele era desprezado pela grande maioria das pessoas, né? E a fama daquela época é a mesma que nós temos muitas das vezes, né? Eram pessoas que enganavam o povo, eles acabavam cobrando valores muito abusivos, muito além do que era o correto, né? E com isso eram ricos, se enriqueciam de maneira errada, ilícita, né? Roubando das pessoas. Levi fazia parte da tribo de Levi, sacerdotal. Gente, essa tribo, o que ela fazia mesmo? Ela cuidava do quê? Nós estudamos o mês passado, né? Livro de Êxodo, né? Cuidava do culto, do tabernáculo, de toda a preparação. A tenda ficava próximo ali do tabernáculo, né? Montado. E olha só, e ele acabou se desviando. Nós temos que tomar muito cuidado com dinheiro, com as coisas, né? Os bens materiais. A luxúria às vezes toma conta de nós e nós acabamos nos desviando. E nós vemos aqui também que nessa cena nós temos a coletoria, era onde Levi ficava, o lugar onde ele cobrava os impostos, e nós temos os escribas e fariseus. Escribas, homem que copiava e interpretava as escrituras, e o fariseu, grupo de líderes entre os judeus ao tempo do Novo Testamento, conhecidos por sua oposição a Jesus. Por que oposição a Jesus? Porque Jesus veio corrigir o que estava errado. A lei era perfeita, só que ela não era igual para todos. Alguns detalhes eram mudados, eram alterados, né? E os fariseus, eles eram muito críticos, muito legalistas, muito religiosos. E nós temos que ser cristãos. Nós vamos ver mais para frente, né, o perigo da religiosidade, o perigo do apego a placas, nomes, a princípios que o homem coloca, não que Deus coloca. Isso é muito perigoso. E Levi é chamado, é convocado, como Pedro, André, Tiago e João também. Eu quero que você faça parte do meu grupo, siga-me. Levi fica tão contente que oferece um banquete, um farto jantar, né? Devia ser um jantar, né? Geralmente aqui no Ocidente a gente fala em jantar, né? Não sei se lá a cultura era almoço, né? Mas preparou um banquete farto, convidou seus colegas, provavelmente amigos, vizinhos, familiares, né? E Jesus estava ali no meio, falando àquele povo. Que oportunidade maravilhosa, né? Que
Muitas vezes nós não conseguimos levar um amigo nosso, um conhecido, até a igreja. As pessoas têm vergonha ou não querem se comprometer. Mas se você convida para ela ir à sua casa, né? Hoje nós temos as nossas células ou pequenos grupos que se reúnem nos lares, né? E é uma grande oportunidade quando você leva uma pessoa até lá, porque assim o pregador chega até ela. Ela não precisa ir até a igreja, mas o pregador chega até ela. E hoje nós temos a rede social também. Hoje você, com maior facilidade, você pode pegar um link de um culto, de uma programação e mandar no WhatsApp do teu amigo. Ele vai acabar abrindo para ver o que é. Nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo é que vai convencer essa pessoa. Vai fazer a palavra de Deus chegar até ela. Mas os fariseus e os escribas, eles ficaram assustados, né? Estavam só observando e com aquele olhar crítico. E o que Jesus e os seus discípulos estão fazendo na casa de um pecador? Publicano era pecador. E o que Jesus fala? Quando Jesus escuta a murmuração deles, e Jesus fala: eu vim para os doentes, aqueles que necessitam de mim. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento e não aos salvos. Olha só, é a atitude dos fariseus e os escribas, né? Eles se achavam perfeitos. Eles aqui estavam rejeitando. A partir daqui eles já começaram a rejeitar a graça de Deus, a salvação que é vinda através de Jesus Cristo. Nós vamos ver depois na frente que essa perseguição continuou cada vez mais acirrada, né? E até que levou Jesus à morte na cruz. Mas depois, ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. E hoje nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Mas olha só, irmãos. Continuando, o livro de Lucas, ele coloca lá no capítulo 6, de 12 a 16, a chamada dos 12. E algo que me chamou muita atenção foi a preparação de Jesus antes da escolha. Ele se retirou para o monte para orar e passou a noite toda em oração, falando com Deus. Eu escrevi uma palavra ali que Lucas colocou, né, em grego, que está no original, Janukteriomon. Não sei se a pronúncia é essa, né? Mas o que significa? É a vigília durante uma noite toda que um médico faz do lado do seu paciente. Lucas era médico, né? Então ele usou algo do cotidiano dele. E Jesus passou a noite toda em oração. Provavelmente Pai, Filho e Espírito Santo, conversando a noite toda e Deus orientando seu filho na escolha daqueles homens que iriam transformar o mundo, que iriam revolucionar tudo. Chamou os discípulos e dentre eles ele escolheu 12, que depois se chamariam apóstolos, aqueles que iriam cumprir a missão de levar o evangelho. Nós temos os nomes aqui: Simão, a quem chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. A escolha de Jesus, né? Esses nomes, quem eram esses homens? Pelo que a gente pode ver ali, talvez com exceção de Levi, que trabalhava como coletor, ele tinha que ter um bom conhecimento, né? Pelo menos matemática, e para poder fazer essa
a cobrança dos impostos, fazer as anotações, passar relatório, né, pro governo, tudo, né, e tirando ele, a maioria eram pescadores também, homens iletrados, né, e com pouco conhecimento também espiritual da sua missão. Eram tementes a Deus, mas não sabiam o que estava por vir. E eu coloquei aqui os dois exemplos, né, que me chamou a atenção também, né? Jesus escolheu um zelote, Pedro, né? Simão também, chamado Zelote. E esse homem, o que era naquela época? Ele era um nacionalista, ele hoje seria um esquerdista radical, né? Então, Jesus sabia o que estava fazendo. E Judas Iscariote, né, que pelos estudos a gente vê que provavelmente ele era o único que não era galileu, ele era de uma cidade que não fazia parte da Galileia, né? E eu pergunto, será que eu chamaria algum desses homens? Será que eu teria esse critério que Jesus teve para escolher alguém para trabalhar comigo? No meu trabalho, na empresa, no trabalho secular, mesmo, e na igreja, na escola bíblica dominical, na célula. Será que eu chamaria? Provavelmente não. Eu escolheria pessoas pelos critérios, né, técnicos, conhecimento, talento, aptidão, mas Jesus não. Jesus era Deus. Ele era onisciente, ele era onipresente, ele sabia de tudo. Ele conhecia o coração de cada um destes homens. Sabia o que passava e sabia o potencial de cada um, de entrega, de renúncia, por amor a ele. Mas continuando aqui, irmãos, nós vamos agora alguns tópicos, né, um resumo de Lucas, capítulo 5, que fala também de curas. Nós temos mais duas curas aqui que Jesus, no capítulo 5, que fala sobre a cura de um leproso, né? Um homem tomado por lepra, por todo o corpo, né? Se prostrou aos pés de Jesus e pediu que Jesus o curasse. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero, fica purificado. Interessante, né? Jesus tocar num leproso. Muito interessante. O outro aqui é o paralítico de Cafarnaum, uma história muito conhecida, né? De amigos que levaram um outro companheiro que não podia andar, levaram ele, construíram uma maca e o levaram até Jesus, porque a sua fama era muito grande e todos os povoados, todas as pessoas da Galileia estavam indo lá para ver que homem é esse que tem esse poder de curar, que vem com palavras tão diferentes daquilo que nós ouvíamos antes falar, né? E só que chegando lá estava muito cheio e eles não puderam chegar até Jesus. Então eles subiram até o terraço, desceram com o homem. Jesus, vendo a fé daqueles homens, daquele homem, então ele falou, o que Jesus falou? Jesus falou: homem, os teus pecados estão perdoados. Pronto. Quem estava lá? Os fariseus. Ficaram apavorados. Blasfêmia! Quem é ele? Quem ele acha que é? Ele acha que é Deus? Que ele tem o poder sobre a vida e a morte? Quem é ele para fazer isso? Aí Jesus, ouvindo o que eles estavam falando, os seus pensamentos, Jesus falou: o que vocês estão falando? O que é mais fácil? Eu perdoar os pecados ou eu curar a parte física dessas pessoas, né? Aí Jesus: mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, pega a tua cama, a tua maca, né, e anda.
E ali o homem foi curado, ele levantou-se imediatamente. E as pessoas ficaram admiradas com o que estava acontecendo. E nós vemos aqui também, dentro do livro, né, fala sobre o sábado. Eu coloquei alguma coisa ali sobre o Velho Testamento, né, o princípio sabático, né, a origem veio na criação e assim continuou até o Novo Testamento, até quando Jesus veio e viveu na terra. Ele foi perseguido, morreu, ressuscitou ao primeiro dia. Então, a partir daqui, o povo cristão, a igreja primitiva, começou a adotar o primeiro dia, o dia da vitória sobre a morte, o novo nascimento, né? Mas o que realmente importa hoje, irmãos, não é o dia. Talvez você trabalhe todos os dias, todos os domingos, tem um domingo de folga só. Tem pessoas que a escala é difícil cair no domingo. E daí? Você não vai adorar a Deus? Você não vai ter o teu dia de estar no culto? Na presença do Senhor? Não. Teu dia pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O importante é você separar esse dia para buscar a presença de Deus, orar, ler, meditar. Às vezes nós nos acostumamos com dias e locais e acaba virando um tradicionalismo, algo muito bitolado, religioso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Continuando, né, o tópico também sobre o jejum. Jesus aqui fala que para os fariseus, né, que criticaram, nossa, que interessante, os seus discípulos gostam de comer, hein? Os discípulos que acompanhavam João faziam jejum, e vocês? Aí Jesus fala assim, mas por que eles vão jejuar? Ele faz um comparativo. Hoje nós entendemos que somos a noiva, né? O povo de Deus, a igreja de Deus é a noiva, e o noivo é Jesus Cristo. Se o noivo está junto, Jesus estava com eles, não havia necessidade. Mas tempos viriam em que haveria necessidade de jejum e oração, e muitas vezes nós precisamos chegar aos pés do Senhor e buscarmos a presença dele, nos jejuando mesmo. E continuando aqui no capítulo 6, né, já indo para o final, nós temos o primeiro discurso de Jesus, o Sermão do Monte. Lá em Mateus ele é bem detalhado, ele vem com vários, alguns capítulos, e aqui Lucas é mais sucinto. Lucas coloca de uma maneira assim, bem resumida, né, mas também precisa, sobre o que Jesus falou para aquela multidão, né? Jesus fala das bem-aventuranças, Jesus fala dos ais, né? Mas o que mais nos chama a atenção está lá no versículo 27. Mas digo-vos a vós que ouvis, amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhes também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. Daí Jesus continua, fala sobre o empréstimo, né? Se você der alguma coisa, emprestar alguma coisa para alguém, não fique na esperança de receber em troca. Ele fala sobre o julgamento no versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados,
Perdoais e serei perdoados. Dai e ser-vos-é dado. E ele continua falando. Gente, que é isso? Você deve amar os inimigos. Você deve estender a mão àquele que te tirou, àquele que te prejudicou. Jesus fala sobre o perdão aqui, né? Jesus fala sobre o perdão. Como é difícil perdoar. Perdão às vezes é um processo lento, mas que tem que ser feito, né? E aqui Jesus bate de frente. Ele era um homem muito... Jesus veio com a sua vida, a sua maneira de pensar, de uma maneira muito diferente, controvertida. Ele era polêmico. Ele veio, estava tudo certinho, estava tudo funcionando direitinho, e ele veio para bagunçar. É mais ou menos o que está acontecendo conosco hoje durante essa pandemia, né? Nós tivemos que mudar o nosso jeito de ser, nossa maneira de agir. Muitos pais tiveram que virar professor, né? Nós tivemos que aprender a conviver em casa mais tempo junto. Muitas famílias estavam de pé porque não se viam, não se conversavam, e agora houve esse tempo de acertar tudo, né? Então Jesus veio num tempo desse. Jesus veio para mudar, para melhorar o que estava acontecendo, né? Então, religião hoje pode ser perigoso. Nós devemos tomar muito cuidado. Novos tempos, novas atitudes. Eu nunca imaginei que eu ia participar de uma ceia online. Pastor falando na frente do computador, do celular, e eu aqui com os elementos, e eu me servindo, e eu participando desse memorial. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Então, irmãos, nós temos que estar abertos. O princípio, a essência do Evangelho, a palavra de Deus não muda. Mas nós podemos mudar a maneira de chegar até as pessoas, né? Jesus veio com uma mensagem muito diferente, né? Uma mensagem dura, pesada, né? Sobre amar. Não julgue. Não olhe o cisco, né? Não queira tirar o cisco do olho do teu irmão e a tua trava. Então, quer dizer, Jesus passa para ele a responsabilidade, né? Então, mostrando que todos nós somos pecadores. Ele jogou isso na cara dos fariseus, né? Que todos somos pecadores, todos necessitamos do perdão e da graça de Deus, né? E outra coisa também, o mundo só pode ser mudado. Hoje nós vemos muitas coisas erradas, a injustiça, nós vemos muita rebeldia, assassinatos, roubos, homicídios, tanta coisa, né? E nós só podemos mudar isso se nós mudarmos as outras pessoas. E para que haja essa mudança, nós devemos trazer e levar o amor de Cristo. E eu coloquei ali amor incondicional, que é esse o amor que Jesus nos deu. E para encerrar, né, vamos colocar aqui o que nós aprendemos com esses 2 capítulos, né? É bom você ler depois em casa, né? Pega a sua Bíblia, lê com calma Lucas 5, Lucas 6, né? E se você tiver alguma dúvida, ficar alguma dúvida depois, coloque para mim as perguntas, a gente vai estar estudando junto, vai estar
aprendendo junto, né? Então nós vemos aqui que Jesus ele era misericordioso. Nós não temos quem somos nós diante de Deus. Ele escolheu aqueles homens e ele hoje nos escolhe para sermos aqueles que propagam e levam o evangelho às pessoas. Jesus é poderoso. Ele domina o mar. Ele é aquele que curou e continua curando. Ele é aquele que liberta os cativos. É aquele que nos dá autoridade também para, em seu nome, curarmos as pessoas e libertarmos também os cativos. Jesus nos mostra a seriedade com que ele levava o seu ministério. Antes de qualquer atitude e decisão, ele ia ao encontro do Pai, falar com Deus, pedir a sua orientação. E para nós é um alerta que muitas vezes nós tomamos atitudes precipitadas sem antes escutarmos a voz do Senhor, né? Jesus nos tinha uma missão que era salvar os pecadores e ele foi até o fim. Ele sabia que lá na frente o que viria para ele era a morte, uma morte humilhante, dores terríveis, seu corpo todo sendo maltratado, judiado, cortado, dilacerado. Mas ele também sabia que ele ia vencer e que valia o sacrifício por amor de mim e de você. Jesus tinha um critério também na escolha dos seus discípulos. Ele olhava para o homem, para o ser humano, não olhava para aparências, aquilo que você aparentava ter, né? Hoje nós temos casos de pastores missionários que entraram numa igreja alcoolizados, drogados, e foram libertos pelo sangue de Jesus e hoje anunciam a palavra de Deus. Outro tópico, o sábado, né? O sábado foi criado por causa do homem. O foco é adorar a Deus e não ao dia. O importante, quando você estiver na presença do Pai, esqueça tudo, larga tudo, esqueça. Adore a Ele, com gestos, com palavras, com o coração, atitude mesmo, né? E que a sua vida seja edificada na palavra de Deus, na vida de Jesus, na rocha, para que quando vier as tormentas, quando vier a doença, o desemprego, uma pandemia, você possa ficar, às vezes ficam alguns arranhões, né? Mas nada que faça com que você caia. E por último, né? Ele é o Filho de Deus e tem o poder sobre todas as coisas e sobre tudo. É a fé. Eu creio. Eu creio no meu Deus. Eu creio no meu Pai. E espero que você também, com esses estudos, possa ficar cada vez mais apaixonado por Jesus, por esse homem que largou tudo, largou seu Pai, largou o céu, largou os anjos naquele lugar maravilhoso para estar aqui, passar um tempo conosco, 33 anos, como filho de carpinteiro, um homem que era humilde, uma mulher, Maria, uma mulher também humilde, que foi caluniado, foi pisado, foi tantas coisas que ele passou por mim e por você. Que nos próximos capítulos que nós vamos estar estudando, né,
mais conversões, e aqui começa as parábolas também, a maneira como Jesus fazia ser entendido por aquelas pessoas, né? Que você possa, assim como eu, melhorarmos cada vez mais como filhos de Deus. Muito obrigado por esse tempo que você separou para estar estudando a palavra de Deus. Até!